Não, no último vídeo que o Gabriel colocou aqui no canal do YouTube do MB, ele comentou um pouco de alguns fatores que estão trazendo a alta nesse momento, né? Tem essa questão do fluxo de dinheiro negociado em bolsa, né, através dos ETFs nos Estados Unidos, mas tem alguns outros fatores, né, Gabriel, que você comenta. Eu acho legal pontuar aqui para o pessoal o que está acontecendo com o mercado e por que a gente está vendo a alta agora. Não, legal. Você consegue colocar a minha tela? Eu Vou botei tirar a compartilhar. minha. Isso. Show. Então, pessoal, algo que eu tenho comentado bastante aí, uma coisa é essa questão das entradas institucionais, né? Então, realmente é muito dinheiro de grandes empresas, grandes instituições, grandes bancos, grandes investidores, que faz toda a diferença, traz muito mais legitimidade para o ativo, o que o ETF ajudou muito, mas tem outros pontos também, como questões macroeconômicas, né? Esse gráfico que eu tenho aqui com vocês, ele é o gráfico do M2, então ele mede a liquidez global, o quanto de dinheiro que tem circulando, e como vocês podem ver, desde 2022 a gente tinha batido uma máxima ali, perto de 100 trilhões de dólares circulando, assim, esse é dinheiro de fácil acesso, né, de fácil circulação, que ficou meio de lado, caiu, tal, não sei o quê, e agora, nesse ano, a gente teve um rompimento dessa máxima, né, ou seja, está aumentando a liquidez global, e normalmente, quando isso acontece, logo você tem mais dinheiro circulando, o dinheiro tende a valer menos, ativos escassos tendem a se valorizar. E aí, todos os ativos costumam responder muito bem, tanto o Bitcoin, quanto o ouro, quanto a Bolsa Americana, né? Nesse gráfico aqui, vocês podem ver que o ouro e a Bolsa, eles já responderam para essa alta da liquidez, né? Já faz algum tempo que a Bolsa, o SP500, né? Que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o ouro estão fazendo novas máximas históricas, e o Bitcoin, ele estava aí meio para trás, meio, cara, esperando o momento, e eu tenho falado há bastante tempo que eu acho que vai acontecer esse catch-up aí, né? Que a gente vai buscar as máximas também que os outros ativos já buscaram. Então, se você colocar aqui o M2 com o Bitcoin em cima, né? Você consegue ver que o M2 em branco já tinha disparado na casa dos 107 trilhões, o Bitcoin ainda estava aqui embaixo, no dia dessa foto, em 63, a gente já está aí em 70 e pouco e está buscando aí esse indicador, né? Então, esse é um dos fatores que influencia. O que influencia o aumento dessa liquidez global é questão de cortes na taxa de juros, estímulos que os governos põem na economia. Então, como o Rony tinha comentado, dia 7, os Estados Unidos vai decidir novamente sobre reduzir ou não a sua taxa de juros, e a expectativa aqui é majoritariamente, 96% das pessoas acham que vai ter mais um corte de 0,5 pontos, né? Então, um corte grande aí, e a tendência é que esses cortes continuem. Se você olhar, por exemplo, em março de 2025, a expectativa é que eles só continuem reduzindo cada vez mais os juros. Isso também tem acontecido na Europa, também tem acontecido na Ásia. Todas as grandes economias do mundo estão nesse momento, né, de afrouxar a economia. A China, recentemente, aqui anunciou também, isso aqui não é totalmente afirmado, mas eu já tenho falado há algum tempo, que eles têm colocado bastante estímulo na sua economia, que possivelmente eles vão emitir mais 10 trilhões de yuan em forma de dívida, né? Então, cara, mais quase 1,5 trilhões de dólares aí confirmados por parte dos chineses. Então, toda essa questão da liquidez influencia muito. E outro ponto que eu acho muito legal de comentar, né? O porquê que eu acho que, cara, o ouro e o SP500 saíram na frente, o Bitcoin está indo atrás, mas dessa vez eu confio muito nesse pump, né? A gente teve no começo do ano uma movimentação onde o Bitcoin subiu muito mais rápido que esses outros ativos, né? A gente bateu os all-time highs numa expectativa muito grande para o lançamento do ETF, então foi um movimento antecipado, e quando ele lançou, acho que muita gente já estava posicionada e foi realizando. E outro ponto muito interessante é que nessa época, se a gente olhar esse mapa aqui, o que é esse mapa? Ele mostra o quanto de leverage que a gente tem no mercado, né? O quanto de alavancagem, ou seja, quando as pessoas estão operando com dinheiro emprestado. Isso aqui nunca é muito saudável quando a gente tem altos níveis de leverage, altos níveis de alavancagem. Normalmente, quando a gente tem altos níveis, a gente tende a ter uma correção forte, né? Muita gente alavancada, eles tendem a acabar com essa liquidez. Lá em fevereiro, março, quando a gente atingiu as máximas e não estourou, a gente estava com níveis absurdos de alavancagem no mercado. Vocês podem ver esse laranjinha aqui, ele mostra, cara, nível muito caro que as pessoas estavam pagando para manter esses empréstimos. E se a gente olhar agora, né, recentemente, no último mês, os níveis de alavancagem estão muito baixos. Então, realmente são pessoas comprando Bitcoin spot, que a gente fala, né, a mercado. Então, isso é um sinal muito positivo que sustenta esse pump.
E muito dessa questão da adoção institucional que a gente tem falado, né? A gente teve essa semana aí o Paul Tudor Jones falando sobre que todos os caminhos levam à inflação, justamente por causa dessas questões macroeconômicas que eu falei, e que ele gosta de ouro, gosta de Bitcoin, gosta de commodities. Esse cara aqui é um dos investidores mais respeitados do mundo, ele tem mais de 8 bilhões de dólares. Então, quando ele fala algo assim sobre Bitcoin, é muito positivo. Tem a questão da Microsoft, que eu falei para vocês, o terceiro maior ativo do mundo, da empresa do mundo, olhando para o Bitcoin, e um número máximo, um número recorde aí de baleias acumulando Bitcoin, né? Baleias, para quem não sabe, são pessoas que têm mais de 1.000 Bitcoins na carteira, ou seja, o cara tem que investir no mínimo 70 bilhões, a gente está em número máximo de pessoas com esse tipo de carteira. Então, são vários aspectos aí que sustentam essa subida aí, né?